Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, noite de domingo, para falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Nos aflitos, o Náutico ficou no 0-0 com o Brusque e segue aí sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dessa partida agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Atos Rildo e nos trabalhos técnicos Márcio Souza e também o nosso querido Gabriel Costa. Acho que é isso, né? Me corrija aí, viu, se eu falei errado aqui. Mas é dois agora, é dois. É dois. Vai aguentar o Náutico, é dois. E é alvirrubro, Gabriel, viu? Estreando já numa live do Timbu, que daqui a pouco a gente vai falar com o Adilson. Só dar os recados antes, né? Vamos fazer aqui aquele roteirinho, né? Pedindo o like da galera. O métier, né, Fábio? Isso. Vamos pedir a curtida aí, né? O Náutico não tá merecendo muito não, mas a gente merece, tá? Então deixa a sua curtida aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha aí com outros torcedores aqui do futebol nordestino, caso você já seja inscrito, enfim, a hora agora é divulgar, né? Espalhar a palavra do 45 Minutos, espalhar aqui os conteúdos desse canal que trata o futebol da nossa região como ele merece. Então se inscreve, divulga aí, né, torcida do Náutico que vai chegar aqui, né, a galera tá esperando o Timbucast, mas já tem Atuzildo aqui no 45 Minutos para já fazer o aquecimento e dar as primeiras análises dele sobre mais um tropeço do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. Também agradecer a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet dos nordestinos. Se você ainda não tem a sua conta por lá, o QR Code está na tela. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, é só apontar a câmera do seu celular, fazer o registro e se divertir na Bet Nacional, sempre reforçando. Aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Você não vai ficar rico com a aposta esportiva, então é só para você se divertir, né? Colocar aquele troquinho do pão ali e deixar aquelas partidas de futebol mais emocionantes, né? Também tem o Clube 45, que é a forma que vocês possuem de nos apoiar de forma direta, né? Vários valores, né? Várias modalidades lá para você apoiar esse projeto independente, né? Dar essa força aqui para o 45 Minutos continuar crescendo cada vez mais. Pode ir lá no nosso apoia.se/podcast45, tá certo? Então, recados dados, vamos entrar na nossa pauta de hoje, que é o Náutico Atos Rildo 0-0 com a equipe do Brusque. A equipe segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que na última live, né, a gente falava, tem uma sequência em casa contra Brusque e Confiança, né? As vitórias nesses jogos eram inegociáveis, né? E o primeiro, o Náutico já não conseguiu vencer e até ficou perto de perder, né? O Muriel foi importante, fez algumas defesas ali que salvaram o Náutico, né? No início do jogo ele já foi importante ali, fazendo defesas importantíssimas. E o Náutico Atuzildo segue no 0-0. Nem Hélio dos Anjos vai dar jeito nesse Náutico, Atuzildo. Fala, Fábio, boa noite. Boa noite também para quem está acompanhando a gente. A turma está chegando agora. Eu coloquei lá no Twitter, chamando a galera, vi que o pessoal está agoniado por causa desse jogo terrível do Náutico, esse empate. Coloquei lá no Twitter que a gente tinha começado aqui o programa. Vamos ver se a turma vai chegando aí aos poucos. Fábio, o jogo de hoje, ele acende um alerta gigante, tá? Você pode até pensar assim, mas esse alerta já não era para estar ligado? Veja, alguns já estavam. Agora, alerta de risco de Série D, se alguém acendeu esse alerta antes, eu estou acendendo o meu agora, tá? Porque o jogo que o Náutico fez foi muito preocupante, porque mesmo não conseguindo vitória nos 2 primeiros jogos de Hélio dos Anjos, a gente conseguiu ali pegar elementos. Tem toda a questão da boa vontade com a chegada de um treinador. É normal que isso aconteça. Então, teve o jogo do Botafogo da Paraíba, teve o jogo do CSA, o jogo do Botafogo foi um jogo muito disputado. Ali no limite, se tivesse que ter um vencedor, talvez a gente jogasse um pouco pro lado do Náutico. O jogo do CSA, até a expulsão, o Náutico estava jogando melhor que o CSA. A expulsão ali foi crucial para o Náutico sair derrotado. Eu vou tirar aqui o jogo do São Paulo, tá? Vou deixar o jogo do São Paulo isolado para poder fazer esse segmento aqui na Série C. Aí o Náutico vai para o jogo em casa
sem vitória no campeonato, precisando da vitória, e o Náutico, assim, faz uma partida horrível diante do Brusque, tá? O Náutico, ele não conseguiu, Fábio, dar um chute no gol. Um chute no gol, jogando a Série C de Campeonato Brasileiro, tá? Jogando o tipo do jogo que você tem que ganhar. Aqui a gente não está enfrentando, assim... nem se fosse contra a Ponte Preta, digamos que a Ponte Preta seja o time a ser batido na competição, o Maringá está jogando muita bola, mas mesmo se fosse esses times, o Náutico teria que se impor em casa, e ele não pode se limitar a não conseguir dar um chute no gol. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E alguém precisa ser responsabilizado. Eu venho tocando nessa tecla há algum tempo já. Há umas 4 semanas, no mínimo. E parece que no Náutico nada acontece. O senso de indignação, ele não atinge mais os dirigentes do Náutico. As pessoas lá no Náutico não se indignam mais. Porque se ficassem indignados com tudo que está acontecendo, até porque não se acostumando com o fracasso, Atuzildo? Não só com fracasso, Fábio. Com fracasso também. Mas é mais do que isso. Eles perderam a fé que dá para fazer alguma coisa diferente. Que dá para mudar. Aí você diz, mas trocou de treinador. Troca de treinador todo clube faz. Eu digo troca do todo. O todo deu muito errado. E as pessoas ou não percebem isso, que não é a minha aposta, eu acho até que percebe, mas não acredita mais que possa haver uma intervenção para a mudança. Por exemplo, o grande responsável por tudo que está acontecendo aqui, e por várias vezes eu já elenquei, eu não tenho problema de elencar de novo, tá? Posso elencar de novo todos os erros, pelo menos os maiores, de Eduardo Granja à frente do futebol do Náutico. Não se consegue olhar para o futebol, olhar para o responsável, que é Eduardo Granja. Ele é vice-presidente de futebol. Ele é a primeira peça a ser responsabilizada. Não tem como ser diferente. A responsabilização do presidente, ela existe também. E vai ficar na história. Vai ser muito cobrado no final do ano. Vai ser responsabilizado no final do ano, no final da temporada. E vai ficar na história. Porque daqui a 4 anos, ninguém lembra de Granja mais. Então, hoje, eu preciso falar mais de Granja. Tem muita gente, por que você não fala de Becker? Meu irmão, tá na cara que uma cobrança Granja tá ligada a uma cobrança Becker. Até porque é ele que precisa intervir. Mas, hoje, uma crítica mais válida é o responsável pelo futebol. Até porque o presidente tem estatutário, foi eleito. Ninguém tira ele do poder nesse momento. Agora, a Granja pode sair. Basta o presidente querer. Então, toda crítica que se faz à Granja vai junto uma crítica ao presidente do Náutico. Principalmente por não tomar atitude, que é o básico, na verdade. Apesar dele ser corresponsável pelo que está acontecendo com o Náutico, mas o básico que ele pode fazer, que não vai isentar ele do todo, porque está aí, né? O Náutico no ano, meu Deus do céu, o Náutico não conseguiu as vagas das Copas no Campeonato Estadual, foi eliminado pelo Retrô nas quartas de finais, depois de um jogo patético contra o Decisão, onde só precisava empatar para poder ir direto para a semifinal. Tá? O Náutico vai ser eliminado da Copa do Nordeste. Tem um jogo contra o Bahia, precisa vencer o jogo. Não vai vencer nunca na Fonte Nova. E nem era para precisar dessa vitória. A limitação não é chegar diante do Bahia e não conseguir vencer. Deveria ter feito os pontos antes. Deveria ter chegado lá na última rodada, na Fonte Nova, não precisando dessa vitória. E o Náutico hoje está na zona de rebaixamento. Nem sei se não está na lanterna. Vou até abrir aqui a tabela. Porque veja só, eu vi... 18º, né? Eu vi que o Guarani estava ganhando. Então, isso. Zona de rebaixamento da Série C com nenhuma vitória. E o último jogo, hoje, agora há pouco,
não conseguindo dar um chute no gol. Três equipes não venceram ainda, Atos, na Série C. O Figueirense, que é o Lanterna, com 1 ponto. Anápolis, que é o 19º, com 2. E o Náutico, que é o 18º, com 2. O ABC tem 3, também não venceu. Então são os 4 times que ainda não venceram. O ABC tem 3 empates e 1 derrota. Perfeito. Então, um ano desastroso é um ano assim. Eu me pergunto, tem como ser pior? Como é que seria pior? Ser rebaixado do estadual? Não tem como ser pior. Ou a gente vai ficar aqui se apegando à Copa do Brasil porque está na terceira fase contra o São Paulo. Aí me desculpe, meu amigo, aqui não tem nenhum besta, não. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Copa do Brasil não salva nada do ano do Náutico. O ano do Náutico é a Série C. E tinha suas responsabilidades no campeonato estadual que não cumpriu. E o responsável pelo futebol do Náutico continua intacto no seu cargo. Assim, é incompreensível, não dá para entender. Não dá para entender por que o senhor Eduardo Granja continua como o chefe do futebol do Náutico. E está muito perto de acontecer uma coisa constrangedora, que é ele pedir para sair. Ele vai acabar pedindo para sair, porque ninguém bota o camarada para fora. Não é possível, velho. Você não pode deixar de acreditar na tentativa de mudança. Foi isso que impregnou no Náutico. A diretoria do Náutico não acredita mais em mudança. Porque no ano passado fez mudança de diretor, o resultado continuou pífio, aí agora trouxe para o ano de 2025, supostamente, né, é o que dá para a gente deduzir, que não vamos fazer mudança porque o ano passado fez mudança e não adiantou nada. É esse o caminho, é? É a mesma coisa que eu vejo alguns posicionamentos de dizer assim, não vamos trocar treinador, porque o treinador, no Brasil, se troca muito de treinador, e trocar de treinador não leva a lugar nenhum. Meu amigo, se você quiser ter uma filosofia de ter um trabalho louco com o treinador, você vai ter que trabalhar demais, meu amigo. Não é só tomar a decisão de não demitir o cara, não. Você vai ter que dar uma estrutura, você vai ter que ter uma responsabilidade numa montagem de elenco, você vai ter que dar condições de trabalho, você vai ter que contratar o nome certo. Para aí você pensar numa questão de longevidade. Não é, basicamente, eu dizer assim, o futebol brasileiro está se trocando muito treinador, eu agora não vou trocar. Não é assim. A mesma coisa eu coloco agora para o futebol, para os dirigentes. Não é tomar uma decisão prévia de dizer não vou mudar porque não muda nada. Você tem que fazer avaliação do trabalho. Na verdade, falta muita demissão. E começar a demitir sem ter resultado ruim, Fábio. É você chegar antes da estreia da temporada e mandar um cara embora. Porque você analisou o trabalho e viu que o trabalho já estava sendo mal feito. E dava para fazer isso, viu? Porque o Náutico entra na temporada sem zagueiro e sem goleiro. 4 meses para se planejar e o Náutico entrou sem zagueiro e sem goleiro. Em qualquer lugar do mundo a pessoa seria responsabilizada por isso. Sabe o que aconteceu no Náutico? O cara, o camarada, o cidadão, ele foi na imprensa desafiar o torcedor, pô. Dizer que as queixas pelo... Na época era o Douglas Borges, o goleiro que ele tinha contratado, eram de puro ódio. Era um discurso de ódio. Era um discurso vil. E análises rasas. O cara teve a peita de encarar a torcida, meu amigo. Ele foi para cima. Utilizou também um certo ataque às mídias sociais para poder não fazer aquele ataque direto à torcida, sabe? Mas estava muito na cara ali que era só bode expiatório. Na verdade, ele estava atacando a torcida, porque foi a torcida que reagiu contra a contratação de Douglas Borges. E a torcida não estava certa. Se comprovou certa, né, a reclamação. Né? Por favor. Veja só
O cara jogou 2 jogos, Fábio. Falhou nos 2. Ele falhou nos 2. E aí vem uma decisão de cima para poder intervir e tirar Douglas Borges do Náutico. E ele ainda pagou um mico que, perto de meio-dia, ele deu uma declaração a um órgão de imprensa dizendo que Douglas Borges estava dentro dos planos do Náutico. 15 minutos depois, o clube anunciou a saída de Douglas Borges. 15 minutos. E pior, agora estourou uma causa na justiça de Douglas Borges. 500 mil. 500 balinhas, meu amigo. Cara, e isso daí é um roteiro de filme, porra. O filme tá pronto. Se Hollywood vê, compra o roteiro. O cara contestado, joga, falha, joga de novo, falha, é dispensado. Dispensado não, né? Foi negociado com o time do Rio de Janeiro. Acho que é o Nova Iguaçu, é um time desse do Rio. Português. E nem tá jogando lá, viu? Mais. Nem tá mais. Mas, assim, é porque quando você dispensa um jogador, tem aquela situação que você tem que pagar o salário da folha, da carteira até o final do ano e tal, a não ser que você consiga um clube para ele. O Náutico conseguiu um clube. Ele, no final de semana seguinte, estava jogando pela Portuguesa e, mesmo assim, ele colocou o Náutico na justiça. Eu queria entender o que aconteceu isso. Porque não é possível que foi salário para trás, né? Até porque ele foi dispensado ali entre janeiro e fevereiro. Então não tem como ter 500 mil de salário para trás. Alguém fez caca aí. E é outra responsabilidade que deveria decair nas costas de Eduardo Granja. E não é. Simplesmente não é. Veja só, o maior sucesso do Náutico na temporada é o jogo principalmente o jogo do Vitória. É a campanha da Copa do Brasil. O jogo contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte era automático. O Náutico não pode perder do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Né? Foi um jogo fácil, 4-0 e tal. Aí depois teve o jogo do Vitória. O jogo do Vitória foi uma grande vitória que o Náutico conseguiu no Barradão. Porém, o Náutico foi para esse jogo praticamente sem zagueiro, pô. Quem é o responsável pelo Náutico ter ido sem zagueiro? E foi com goleiro porque tinha acabado de chegar. É o senhor Eduardo Granja. Agora, como passou de fase, aí a responsabilidade não é colocada nas costas dele. Mas tudo isso, toda a falta de zagueiro, o elenco mal montado, o desequilíbrio no elenco. O Náutico hoje não tem volante. O Náutico não tem volante. A Uremi não é primeiro volante. O Henderson, que jogou hoje, não é primeiro volante. Não tinha volante no banco. De qualquer natureza. O Náutico renovou com o Renato Alves, que jogou só 7 jogos na temporada passada e tinha tido uma lesão. E Renato Alves jogou alguns minutos em 2 partidas esse ano. Eduardo Granja deu uma declaração, Fábio, dizendo que Arnaldo não ia ficar no Náutico. Segundo ele, porque não aguentava 2 tempos. Arnaldo renovou. Até hoje. E nos bastidores, se sabe que a renovação de Arnaldo... Eu vou te contar, tu não vai acreditar. Ainda mais que tu agora virasse SAF, né? Tu tá ali começando a ter exemplos de profissionalismo. Eu vou te contar, tu não vai acreditar. Sabe por que Arnaldo renovou, Fábio? Ele mandou, veja só. Olha o nível de profissionalismo. Essa pessoa ganha 30 mil para poder trabalhar no Náutico, tá? Ser chefe do futebol. Apesar de nunca ter trabalhado com futebol na vida. Ele é o que é conhecido como diretor abnegado que recebe salário. Eu não vejo nenhum problema nisso, não, tá? Eu não vejo problema nisso. Porque deve passar o dia todo no clube, algum salário precisa receber. O Montemor tá lá ainda, Adilson? Quem? Montemor? Tá lá. Tá lá. Inclusive, se Montemor tivesse saído, por qualquer motivo que seja, eu dava um desconto para Eduardo Granja. Porque ele está responsabilizando alguém. Agora, quando ele não responsabiliza ninguém,
que tinha que ser responsabilizado é ele. Voltando ao Arnaldo. Arnaldo mandou mensagem para Eduardo Granja dizendo que estava no melhor momento físico dele e que ia voar no Náutico e que estava com muita vontade de jogar pelo Náutico. Simplesmente mandou essa mensagem. E o senhor Eduardo Granja mostrou a algumas pessoas. Olha aqui, ó, o cara tá querendo jogar. Ó. E renovou com o cara. Foi no famoso confia. Confia no pai. O famoso hashtag confia no pai. Meu amigo, olha o critério de contratação do Náutico, meu amigo. O jogador dizer que tá com vontade. Agora, se fosse um jogador qualquer, ou um jogador que estivesse na mira do Náutico, eu dizia que ele demonstrar vontade, seria algo a mais, tal, não teria problema. Mas é um jogador que você já tomou, você já fez a análise e já tomou a decisão de que ele não fica. E pior, você vai na imprensa e declara isso. O cara foi na imprensa e disse: ele não fica porque não aguenta, não tem condição de jogar, não joga 2 tempos. Um mês depois o cara estava renovado. Aí, o senhor Eduardo Granja foi montar a defesa do Náutico. Detalhe, defesa do Náutico, os zagueiros e o goleiro, foi o maior problema do Náutico em 2024. E ele, de novo, olha, ele tá igual a peixe. Ele morreu pela boca em todas as situações. Porque ele foi na imprensa e disse que dessa vez um cuidado maior seria... Ele teria um cuidado maior com a questão da defesa, porque foi o caso do Náutico ano passado. Então seria prioridade. O cara inicia o trabalho contratando o Ryan Fagner Alemão. Ryan, que a característica principal dele era a regularidade nas falhas. Ele no Londrina, ele conseguia falhar todo o jogo. Os dois somados, 70 anos de idade. 70 aninhos de idade. E detalhe, Fagner Alemão chegou bichado. Não sou eu que estou dizendo. É o departamento médico do Náutico. O departamento médico do Náutico chegou para... Acredito que ele, né, que é o chefe do futebol, e disse: não assine com esse jogador. Porque esse jogador tem uma questão crônica e tal, e deram lá o relatório. Ele, em vez de dizer para o jogador: olha, você não passou nos testes, a gente vai em busca de outros, simplesmente ele disse: olha, vamos fazer um contrato aqui de produtividade? Aí fez um contrato de produtividade com o Fagner Alemão. Fagner Alemão demorou uns 4 jogos para poder estrear pelo Náutico. E na sua estreia, ele se machucou. Infelizmente, acabou sendo uma contusão muito séria. E ele vai passar o ano todo parado. Imagina o custo disso. Porque depois que ele voltar, ele ainda vai ter que ter um contrato de estabilidade. Então, em 2026, a gente vai ver Fagner Alemão vestindo a camisa do Náutico ainda. Isso se ele não se aposentar. Eu acho que ele só não se aposenta para poder ficar com essa tranquilidade financeira no Náutico por um tempo. Porque até chegar a desabafar em aposentadoria, ele chegou. E aí, para terminar a grande montagem dessa zaga do Náutico, o senhor Eduardo Granja contratou Léo Couto, um jogador que jogava um campeonato, assim, com todo respeito ao Campeonato Capixaba, que nem Campeonato Capixaba era. Na verdade, ele foi pinçado da Copa Espírito Santo. Não sei se é Copa Capixaba, Copa Espírito Santo, uma coisa assim. Isso. Que é um campeonato ali meio que semi-amador, sabe? Onde se revelam grandes craques, né, Tio? Copa Espírito Santo. É, um craque a cada 15 anos. E foi lá e contratou Léo Couto. Léo Couto jogou os 15 primeiros jogos pelo Náutico. Os 15 primeiros jogos. E depois foi dispensado. Ele resolveu contar com o Odivan, um jogador que está no Náutico há 3 anos, que quando foi contratado fez jogos horríveis, aí se machucou gravemente, depois teve uma outra contusão gravíssima e passou 2 anos parado, e ele resolveu contar com esse jogador. A zaga do Náutico era Odivan, Léo Couto, Fagner Alemão e o Ryan.
assim, um desastre completo. Fora a questão do gol, né? Que Douglas Borges era a peça central. Aí saiu correndo para tentar corrigir isso, veio corrigir no fim, os estaduais acabando, na verdade. Carlinhos nem jogou estadual. Aí chegou o Carlinhos do futebol paulista, chegou o João Mastro do Atlético de Goiás e chegou o Muriel. E parou por aí. Parou por aí. Hoje o João Mastro machucou, o Ryan teve que entrar. No jogo passado, contra o São Paulo, o Felipe saiu do jogo, também sentiu, o Ryan entrou. Ryan jogar no Morumbi, assim, é um dos absurdos que o futebol proporciona. Ryan não merecia pisar no gramado do Morumbi. Pô. O Morumbi é um templo do futebol, pô. É um templo do futebol brasileiro. Maracanã, Morumbi, Mineirão. Esses locais não merecem que um jogador como o Raya pise no seu gramado. Mas o senhor Eduardo Granja propiciou para a Raya essa oportunidade dele pisar no gramado do Morumbi. E o Náutico teve que contar com o Ryan jogando contra o São Paulo. Então, só para terminar isso sobre Granja, Fábio, a cada dia, a cada jogo, a cada semana, é mais um caso de inaptidão do Eduardo Granja, porque o problema dele não é só na questão de montagem de elenco, não é só na questão de tudo que está acontecendo, o produto final ser horrível, ser completamente abaixo da crítica, não é só isso. No operacional do dia a dia, ele falha demais. O bastidor é complicado. Agora com o Vinícius, Fábio. Vinícius machucou. Isso. Primeiro que o Náutico passou para ele 2 diagnósticos. O primeiro que ia tentar um tratamento conservador, tal, depois disse que era uma questão cirúrgica. Aí o jogador resolveu pedir uma opinião de fora do clube. Foi lá contactar o médico do Goiás. Vê que vergonha. E eu te pergunto, onde é que está Eduardo Granja aí? Para poder conduzir isso. Simplesmente o jogador foi pedir um diagnóstico ao médico do Goiás. Porra. É quem está assistindo aqui. Por que Goiás? Goiás é o ex-clube de Vinícius. Aí tá lá Vinícius mandando os exames de imagem, os exames que foi feito para o médico do Goiás avaliar tal. E até parece, pelo que eu fiquei sabendo, que estão convencendo o Vinícius a fazer um tratamento conservador. Enquanto o Náutico definiu que era uma questão operatória. E cadê o chefe do futebol no controle disso? Se eu chegar para ele agora e perguntar qual vai ser o tratamento de Vinícius, ele não me responde. Se ele não responder, quem é que vai responder? Daqui a pouco eu estou vendo que vai marcar. O Náutico marca a operação de Vinícius, enquanto o Vinícius, sei lá, vai lá para Goiás para tentar se recuperar no tratamento conservador. Não sei. O futebol do Náutico é feito dessa forma. Então, cada dia, cada jogo, cada semana, seja por inaptidão operacional, seja pelos erros cometidos durante todo o ano e o ano passado, né, que se preparou para esse ano, foi o planejamento desse ano, que entra em campo, a cada jogo, um erro desse volta a entrar em campo, minando as forças do Náutico, que se vê a necessidade da responsabilização de Eduardo Granja. Porque não é só tirar, assim, não é, tirou ele. É porque ao tirar, existe uma responsabilização. A gente precisa ter alguém que assuma tudo isso. Veja só, ele teria a oportunidade de ir nos microfones e assumir tudo e continuar no cargo. Eu acho que seria menos cara de pau com o torcedor. Pelo menos o torcedor diria o seguinte: porra, porque ele não cai, eu não sei. Mas ele assumiu a porra toda. Mas no Náutico hoje, ninguém assume nada. Fica esperando. Mas será que os caras acham que tá errado, Atos? Ou os caras acham que estão certo? Veja, eu não consigo cravar. Eu não consigo cravar. A única coisa que eu tô começando a crer é que eles perderam a esperança na mudança. Na tentativa de mudança. Como eu disse, eles não conseguem mais se indignar. Não tem aquela inquietude, sabe?
aquele comichão que bate num cara que tem um futebol correndo nas veias. De ver um empate contra o Brusque que o Náutico não deu um chute no gol. E dizer, meu irmão, que porra tá acontecendo, velho? Isso é um clube centenário, velho. O Náutico tá na Série C. Era pra estar ganhando os jogos todos. O Náutico não conseguiu dar um chute no gol diante do Brusque. Não importa o que aconteça agora, a gente vai tomar atitudes para poder mudar isso. Isso não acontece mais na diretoria do Náutico. Nem sei se aconteceu um dia. Mas isso não acontece. Eu acho que no final, o Fábio, são pessoas que não são do futebol, velho. A mosquinha ali do futebol não picou essa galera. Porque futebol tem muito disso, né? Torcer, todo mundo torce, meu amigo. Mas ter aquela loucura do futebol e clube associativo pede isso, velho. Porque veja só, o Náutico hoje é um clube associativo, tá, gente? Ele age como clube associativo, trabalha como clube associativo, que tem resultados não em campo, mas resultados operacionais insatisfatórios como um clube associativo. Então, a turma não consegue reagir como uma pessoa que é do futebol. Porque um clube associativo precisa dessas pessoas. Historicamente, são ocupados cargos ali por esse tipo de pessoa. E eu sinto que no Náutico agora entrou as pessoas que não estão nem aí pro futebol. Meio que não sabem como o futebol funciona, não conseguem se indignar nas derrotas, se acostuma a ver um jogo nos aflitos que o time não dá um chute no gol, não responsabiliza o seu vice-presidente de futebol, o seu chefe do departamento. E assim Eduardo Granja vai tocando. Todo dia 20 cai, viu? Todo dia 20 pinga. Então é melhor a gente superar essa questão de Granja e falar um pouco do jogo. Jogo esse que foi... Assim, não sei se tu viu, Fábio, mas foi horrível. Eu tava acompanhando, né? Difícil. Estava de olho no meu Belo, né? Que inclusive perdeu do Lanterna Guarani. Mas também fiquei de olho no Náutico e realmente... Assim, foi um jogo ruim, né? Até começou bem ali uma bola na trave, até parecia que ia ter ímpeto, né? Mas o Brusque logo em seguida teve duas boas chances, né? O Muriel foi importante. Realmente o jogo ali pareceu sem acontecer muita coisa, né? O Náutico em casa se esperava uma postura, até pela necessidade, né? De ter a primeira vitória. E o time não conseguiu nem se impor, Atusildo. Isso que é o mais preocupante. Não conseguiu. E o pior, Fábio, é que os tempos foram distintos, viu? Veja só, foi 2 tempos horríveis, mas com naturezas diferentes. Primeiro tempo, como você citou, teve 3 lances ali que agitou um pouco o jogo. Logo com 3 minutos ali, 2 minutos, 3 minutos ali, o Kelvin teve uma infiltração dentro da área, ele já estava perdendo o ângulo, não conseguiu achar ninguém para poder tocar, para dar o passe, cruzamento, passe, enfim, e acabou chutando direto no gol, a bola bate no pé da trave ali, o goleiro estava colocado ali, eu acho que o goleiro conseguia defender, mas enfim, a bola acabou batendo na trave. Em seguida, teve uma sequência de erros, assim, liderada por Carlinhos, que já vou adiantando. Fez uma partida horrível. Impressionante como o Carlinhos hoje. Ele se esforçou para poder jogar mal. Assim, incrível a partida do Carlinhos. Carlinhos errou um toque de bola, o que deu a posse de bola para o time do Brusque, que ali acabou criando uma jogada e Muriel fez uma excelente defesa, salvou o Náutico. A bola foi para escanteio, e na batida do escanteio, aí tem a bola acaba saindo da área no primeiro momento, mas depois retorna, o jogador no segundo pau cabeceia a bola e Muriel faz uma nova defesa, tá? Salvou o Náutico 2 vezes. O Náutico passou muito perto de tomar o gol já nesse início de partida, e aí entra no marasmo que até o final do primeiro tempo simplesmente não acontece nada. O jogo se resumiu. Isso foi aos 12 do primeiro tempo. Dos 12 do primeiro tempo, Fábio, até terminar o primeiro tempo, até o final do primeiro tempo,
se resumiu ao Náutico tocando a bola entre zagueiros. Num primeiro momento, um certo ímpeto de tentar progredir no campo, mas falhando já nos toques iniciais. Tá? Os zagueiros não conseguiam dar o passe, o primeiro passe ali, seja para um volante, seja para um lateral, já não conseguia progredir. Tá? Falhando muito nessas situações, o time do Brusque marcando demais. O time do Brusque ali com vários jogadores ali no meio campo ali, de muita força física, tá? Liderada pelo Mangabeira, né, que passou pelo Náutico recentemente. Então, a marcação fortíssima do time do Brusque, fechando ali totalmente qualquer possibilidade do Náutico passar. E aí vem um segundo momento que não muda o cenário dos zagueiros tocando a bola, mas eu achei até engraçado isso, que foi até melhor do que a primeira parte, que nesse segundo momento, Fábio, os zagueiros ficaram tocando a bola sem tentar progredir. E desistiram. Disse, não, meu amigo, Passar o tempo não aqui. adianta a gente... exatamente, vamos passar o tempo aqui, ou vamos ver se a gente consegue atrair mais o time do Brusque, para ver se ele dá um bote, para ver se abre algum espaço. E aí entrou assim, teve um momento assim de 10, 12 minutos assim, dos zagueiros tocando a bola junto com o Muriel, que eu até preferi, eu disse, fica assim, porque assim não erra e a gente não toma o gol. E esse foi o cenário do primeiro tempo. O segundo tempo mudou. Tudo que a gente resumiu aqui do primeiro tempo mudou no segundo. E eu acredito que foi por uma mudança de postura do time do Brusque. Porque o Brusque, no primeiro tempo, ele era um time que se fechava muito, ele tinha alguns avanços, finalizando muito de fora da área, depois daquela sequência de defesa de Muriel, mas se resumia a isso. No segundo tempo, o Brusque resolveu jogar bola. Disse, meu amigo, esse Náutico aí eu não estou botando muita fé, não. Tentou ir para cima do Náutico. No primeiro momento, teve boas oportunidades, tá? Porque o Náutico estava disposto a ir para frente, não conseguia por causa do time do Brusque. Quando o Brusque diz, quer saber de uma coisa, agora eu vou jogar de forma franca, os espaços apareceram, mas mais para o Brusque do que para o Náutico. Então, já no início do segundo tempo, o Brusque começou a ter algumas oportunidades mano a mano com a defesa do Náutico. Agora, sempre pecando muito na finalização, né? Assim, muito chute para fora. Mas teve um momento ali que eu fui olhar as estatísticas, o Brusque estava com 15 finalização, a maioria para fora, obviamente, e o Náutico só tinha 5. E sem nenhum chute no gol, né? Até porque bola na trave não é finalização no gol, né? Inclusive, o Náutico vai ter uma nova bola na trave, já na reta final da partida, com o Patrick Alan de cabeça, que também não é contabilizado como finalização. Então, o jogo entrou nessa espiral de muito espaço, mas o Brusque estava melhor em campo. O Brusque conseguia as melhores jogadas ofensivas. E aí, o Hélio dos Anjos resolveu fazer uma modificação. Resolveu se lançar para o ataque, na verdade. Ele tira um volante, o Anderson, e coloca o Talicinho. E junto com isso fez uma mudança na lateral direita. Tirou o Marcos Ítalo e colocou o Arnaldo. Ele estava querendo o quê? Ele estava querendo puxar o Caio Vitor para ser um segundo volante, né? Ali com o Aldemir, mais ocupar espaço do que ser de fato um volante. Trabalhar com o Patrick Alan de meia e fazer um trio de ataque. Por um lado o Kelvin, por outro lado o Talicinho e o Paulo Sérgio centralizado. Só que assim que ele fez essa mudança, o Paulo Sérgio teve a façanha de ser expulso. Num lance assim, completamente isolado, do lado direito do ataque do Náutico. Foi justa a decisão da expulsão? Veja, Fábio. Ou foi exagerada? Veja só. Eu não costumo dar atenção a erro de arbitragem quando o meu time é muito favorito em casa e principalmente quando o meu time joga muito mal. Porque eu sempre acho que é tirar o holofote do time para ficar comentando o erro de arbitragem. Então, quando tem esse cenário... Se eu estivesse jogando a Série A, Fábio, vamos jogar as cartas. Se eu estivesse jogando a Série A contra um Palmeiras, um Flamengo, meu amigo, eu vou ficar com a lupa ali em qualquer erro de arbitragem. Porque eu sei que qualquer detalhe ali vai tirar a minha chance de conseguir uma vitória, de conseguir um bom empate, uma situação dessa. Agora, jogando em casa, na Série C, contra o Brusque, sem dar uma finalização no gol,
Eu vou ficar falando de erro de arbitragem, onde eu sei que a arbitragem no Brasil é péssima, ainda mais na Série C. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o tranco ali cabia o amarelo. Porque apesar do Paulo Sérgio sem bola ter ido dar uma espécie de revide, porque o jogador do Brusque tinha dado 2 trancos nele ali, mais forte, dando uma largada de braço ali, que irritou o jogador meio que foi com o corpo, com a perna um pouco alta. Eu acho que a configuração da jogada caberia um amarelo. É um amarelo clássico, na verdade. Se o juiz tivesse visto, eu acho que teria dado amarelo. Mas acontece que o juiz não viu, né? Foi uma cabuetagem ali do Bandeirinha. Eu acho que o Bandeirinha deu uma emocionada. Plasticamente, a jogada não foi muito bonitinha, né? Porque você vê o Paulo Sérgio saindo do jogo, saindo da bola, para ir dar esse tranco ali no jogador do Brusque. Mas para mim foi um tranco, enfim. Eu acho que caberia amarelo. Mas é aquela coisa, né? O Paulo Sérgio também ele deu a liberdade da arbitragem tomar a decisão de expulsar ele. Deu a margem. E no lance seguinte, engraçado, né? Que passou 2 minutos assim e rapidamente você olha para a configuração do jogo. Era muito preocupante porque parecia que o Náutico não ia sair com um bom resultado jogando com jogador a menos, até porque o Náutico estava num momento muito desguarecido, né? Porque tinha tirado um volante, colocado um atacante a mais, e os primeiros momentos ali de configuração do jogo, do Brusque indo para cima, assim, era de tensão total. Mas logo em seguida acabou que o jogador do Brusque também foi expulso numa jogada ali no meio campo. Ele deu uma solada no tornozelo de Auremi. E veja só, se não tivesse sido expulso o jogador do Náutico, eu acho que também não teria sido expulso o jogador do Brusque. Para mim é mais expulsão do que a de Paulo Sérgio. Mas por que eu digo isso? Porque eu vejo esse tipo de lance na Série C o tempo todo, pô. A Série C é onde a criança chora e a mãe não vê. Esse tipo de lance, assim, de o cara chegar no tornozelo, pegar duro mesmo, assim, acontece o tempo todo. Mas o juiz estava com uma boa visão, tinha acabado de ser expulso o jogador do Náutico, uma pegada ali direto no tornozelo, ele não teve dúvida em expulsar. O que deu uma oportunidade, pelo menos, do Náutico igual ali em quantidade de jogadores, tentar alternativas, né? Supostamente o jogo ia ficar um pouco mais aberto, e eu acho até que ficou. Muito por causa das 2 expulsões, porque os times também, assim, muito pobres assim, na questão da criação, sabe? E principalmente na finalização. Os 2 times, assim, finalizaram muito mal. Muito mal. Então, continuou tendo aquelas esticadas de um lado e do outro, muito incipiente. O Náutico não tem um jogador de referência, atrapalhou demais, tá? O Kelvin é um jogador que ele fica muito longe da área, o Talicinho também. E esses eram os 2 atacantes do Náutico. Então, a impressão que dava era que o Náutico não ia ter esse volume necessário para poder conseguir chegar ao gol. O máximo que o Náutico conseguiu, na verdade, foi um cruzamento do Arnaldo, que eu tinha acabado de citar, que o Patrick Alan cabeceia e a bola bate na trave, mas o goleiro estava na jogada, estava na bola, se a bola fosse no gol, ele pegava. Inclusive, as 2 bolas na trave do Náutico teve essa natureza, tá? Se fosse no gol, o goleiro pegaria. Então não dá nem para citar na segunda até tinha achado que o goleiro tinha tocado, né? Na segunda ali. Eu também achei. Então não dá nem para dizer assim, o Náutico botou 2 bolas na trave, foi melhor que o time do Brusque. Não. O time do Brusque foi o melhor time da partida. Assim, fácil. Porque no primeiro tempo impôs o ritmo de jogo. Impôs o jogo físico, fechou a casinha, não fechou a casinha dentro da própria área. Fechou a casinha na linha do meio campo. E o Náutico não conseguiu penetrar em momento nenhum. E no segundo tempo, ele decidiu ir para uma outra proposta de jogo, decidiu ir mais para um tiroteio, porque passou a ver que o Náutico não é esse bicho papão todo. E eu digo isso porque, claramente, o Brusque veio para o empate no primeiro momento. Não só pela forma que jogou, como o próprio goleiro, assim, várias bolas assim, tentando fazer cera, tentando esperar o último momento para poder tocar com a mão na bola até o jogador do Náutico chegar. Eu acho isso muito estranho, porque você vê que o time está melhor e mesmo assim você continua... Os times ainda respeitam o Náutico, Atuzildo. O Náutico ainda é respeitado na Série C.
Mas isso é problema de treinador. Eu não posso nem dizer que é treinador brasileiro, porque o do Brusque é um treinador português, salvo engano. Mas aí, o Brusque foi melhor no primeiro tempo com essa proposta e foi melhor no segundo tempo quando resolveu sair mais para o jogo. O jogo ficou um pouco mais franco, mas mesmo assim, as chegadas do Brusque, apesar de não ser umas chances manifestas de gol, era num volume melhor. Faltava qualidade na hora de algumas vezes no último passe, mas muitas Chegava vezes mais fácil, né? Chegava mais fácil. O Náutico, assim, com a saída do Paulo Sérgio, com a expulsão do Paulo Sérgio, era muito difícil o Náutico conseguir fazer um gol. Teria que ser uma jogada de escanteio, alguma jogada parada, mas com a bola jogada ali, tentando criar, não parecia que isso ia acontecer, como não aconteceu. Alguém até lembrou no chat aqui, né, que o Brusque jogou quinta-feira contra o Atlético Paranaense e o Náutico jogou terça, né? Teve 2 dias a mais aí e o Brusque, assim, teve que viajar para Recife, né? Teve que sair do sul. Tudo bem que o Náutico também estava em São Paulo, voltou para Recife, mas a logística é mais tranquila São Paulo e Recife do que Brusque Recife, né? É mais complicado. E nem isso, né? Nem a questão física ali no final do jogo para encurralar o adversário, o Náutico foi capaz. Veja só, Fábio, eu vi muita gente citando essa questão de. Lembrando esse fato que o Brusque jogou 2 dias depois do Náutico, né, no meio de semana, e dizendo que o Náutico não teve uma boa disposição física e tal. Eu não concordo muito com isso, porque, na verdade, eu acho que os grandes problemas do Náutico hoje foram técnico e tático. No primeiro tempo, não conseguia passar do meio campo diante a marcação do Brusque. Pronto, eu posso elogiar aqui, Fábio, se for para falar de parte física, a parte física do Brusque. Eu faço um elogio. No primeiro tempo, assim, o Brusque marcou que nem maluco, velho. O Paulinho Mocelin, pô, jogador de ataque, com idade avançada e dando gás o tempo todo. Isso aí eu posso elogiar. Mas eu acho que o Náutico nem teve a oportunidade de tentar aparecer com essa disposição física, porque na parte técnica e tática que estava se dando o jogo, o Náutico não conseguia jogar. E no segundo tempo, por outros caminhos, de outra natureza, e muito por causa de ter perdido a sua referência, o Paulo Sérgio, o Náutico também não conseguiu produzir jogadas. Então, eu não acho que foi muito assim, o Náutico estava pregado em campo, faltou esforço, faltou aquilo. Não vou muito para essa linha. Tem a questão dos jogadores se machucarem, né? O Mastro mesmo foi um jogador que saiu lesionado hoje, mas não acho que a disposição física foi um problema. Eu acho que foi um problema técnico e tático mesmo. Muito bem. Eu acrescento a questão emocional, viu, Atuzildo? O Náutico, para ele conseguir. O Náutico me lembra muito o Remo e Paysandu na Série C, viu? Que às vezes até montam times. Ali que você vê no papel, é um time que, sei lá, se bota os jogadores do Náutico com a camisa do Brusque, é capaz de estar ali em cima. Enfim, um time que não tem pressão, consegue ali ter um desempenho mais aceitável, né, da torcida. O Náutico, por ser um time, obviamente, de uma grande torcida, sempre tem muita pressão. Paysandu e Remo sofreram muito com isso nas últimas Séries 6. E só subiram também na Bacia das Almas. Quando começaram mal e aí conseguiram crescer, a torcida foi junto e subiu. O Figueirense também acontece um pouco isso. Eu acho que time grande na Série C, ele não tem que ter um time nível Série C, não. Ele tem que ter um nível acima, porque a questão emocional pega muito, assim. Por isso que a gente vê Atlético subindo, Amazonas subindo, Ferroviário subindo. É time sem torcida. O jogador de Série C, para ele é muito mais cômodo jogar num time ali que não tem pressão, né? Que o desempenho dele não vai ser tão afetado pelo fator emocional. E eu fico com essa sensação do Náutico, tá? Uma sensação que eu vi muito time do Remo e do Paysandu, que você via, pô, como assim esses caras na Série C não jogam bola? E não dava. Os times tinham desempenhos pífios, né? E meio que acontece um pouco isso com o Náutico. Assim. Tudo bem que o Náutico não é um super time, mas eu acho que era para ser mais competitivo. O ano passado também era para ser mais competitivo, no ano anterior. Assim, o time não é bom. Assim, o time não é para sobrar. Mas eu acho que a questão emocional acaba pesando muito nesses jogadores. Então, a saída é o quê? É você conseguir ter um trabalho interno muito bom, porque aí as coisas afetam menos os jogadores,
né? Se você tem ali um profissionalismo, decisões corretas no extracampo, isso já ajuda. E também tem jogadores acima até da Série C, porque aí o cara cai um pouco de nível, mas assim, ele é um jogador que consegue dar um ganho a mais no time, mesmo com a questão emocional influenciando. Então acho que a situação do Náutico é muito complicada, viu? Já o Figueirense está passando por isso nos últimos anos. Remo e Paysandu passaram muito até conseguirem subir para a Série B. Eu acho que o Náutico vai no mesmo caminho. Tem a questão do Náutico que pode ser até pior, né? O Náutico hoje está na zona de rebaixamento. E assim, a gente já viu o Santa Cruz caindo, por exemplo. O Remo também há alguns anos caiu para a Série D. Então é um time grande que não consegue dar uma resposta dentro de campo numa Série C, ele, ele vai se enforcando, assim. Ele vai se enforcando e vai se afundando, até porque a competição é curta, né? Já 4 rodadas já. Então daqui a pouco já foi um quarto da primeira fase. Isso acontece muito, isso acontece mesmo, Fábio. Eu estava assistindo ontem o jogo Maringá e Confiança, e veja, assim, jogadores assim, desconhecidos, que você pega o nome, você vê o cara jogando, você diz, pô, quem é esse cara, velho? Aí você vai olhar no histórico dele, o cara tem 30 anos, nunca jogou em lugar nenhum. Até o ano passado, nem divisão nacional joga, sabe? Joga só campeonato regional e tal. Jogando uma bola da porra. Aí o cara sai, entra o reserva e mantém o mesmo nível, jogando muita bola. Um cara desse vem para um Náutico, não joga nada, pô. Inclusive, veja só, eu posso pegar aqui um exemplo real de que aconteceu esse ano. Um time de Confiança, jogando muito honestamente, Giovani, assim, que foi pavoroso no Náutico, pavoroso. A impressão que dava é que Giovani não queria estar aqui em Recife, é impressionante. E jogando de meia, viu? Outro problema no Náutico, né, que não sabe nem a posição dos jogadores, porque Giovani no Náutico veio para jogar de ponta. E no time do Confiança, ele estava jogando meio campista e jogando de forma muito honesta. Muito bem, só reforçar o like aqui da galera, tá? Mais de 440 dispositivos conectados e menos de 200 likes, hein? Então, vamos lá, né? Pelo menos 50% aí da galera assistindo, deixando o like é importante pra gente. A gente vai entrar no campinho agora, Atsildo, mas antes só ler aqui alguns superchats, né? Muita mensagem hoje aqui. O Eduardo Vasconcelos fala: energia do rebaixamento, que time tenebroso, é isso. Quando o time não consegue nem animicamente dar uma resposta. Porque às vezes você erra muito tecnicamente, taticamente, mas você vai no abafa ali, você vai na. Eu acho que nem isso o Náutico vem conseguindo fazer. O Carlos Brito fala: Becker fazendo o Náutico de cabide de emprego, pagando 30 mil a granja. Agora tá devendo a CELP. Energia do acesso já foi cortada no começo do campeonato. E o Vitor fala: Auremi é um câncer, ataca como volante e defende como meia. Personificação da preguiça. Parece que comeu uma feijoada. E o Pablo Daniel, falando sobre a questão do tratamento, né, do Vinícius, diz que o Náutico vai chamar uma benzedeira para tratar o Vinícius. Então, superchats lidos, né? Muita mensagem aqui, a gente vai lendo daqui a pouco, né? Mas valeu demais aí pela interação de todo mundo. Bom, vamos para o campeonato, Zildo. Vamos lá, vamos analisar individualmente aí os jogadores do Timbu, começando pelo Muriel, né? Hoje o Muriel foi importante, né? Justificou o alto salário. Campinho com Atos Gildo começa todo mundo no vermelho, viu, meu amigo? Você tem que conquistar cores averdeadas. Você tem que conquistar, meu amigo. Aqui não é de Pernambuco que começa na nota 5, não. Mas Muriel foi bem hoje. Hoje foi, de fato, defesas ali que salvaram o time. Tá? É o verde mais aceso. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, é o único jogador que se salva no time do Náutico hoje é Muriel. Muito bem, vamos para a dupla de zaga, né? Carlinhos e Maestro. Carlinhos vermelho, horrível. Assim, foi desastroso. É um jogador que vinha sendo um pilar desse time. Foi um dos destaques contra o São Paulo. Até acho que a avaliação da torcida foi um pouco mais além do que de fato ele jogou. Acho que ele teve seus pecadilhos, mas num jogo no Morumbi diante do São Paulo tem seu grau de dificuldade assim no topo, né? Então, de fato, foi um bom jogo dele. Mas no jogo de hoje, assim, é difícil você ver um cara que ele vem até com certa estabilidade, sabe?
vem com regularidade positiva tal, e fazer a partida que fez hoje, é difícil. É difícil até acreditar. A impressão que dá é que para jogar tão mal, o cara precisa querer jogar mal daquele jeito assim. Errou tudo. Do começo do jogo ao final. Muito bem, então avaliação negativa aí pro Maestro, né, Atsildo? Isso. E pro não, Carlinhos. veja, o Mastro, eu vou deixar com amarelo porque o contraste foi muito grande, tá? Saiu machucado, mas conseguiu fazer algumas recuperações. Alguns toques de bolas errados, mas aí faz parte. Eu deixei ele com amarelo só para poder dar um bom contraste com a partida de Carlinhos. Muito bem. Vamos para as laterais, né? Começando pelo Buiú. Né? Quando perde é Buiú, quando ganha é Marcos Ítalo. Né? Eu já percebi que a galera aqui da direção muda o nome dele. Eu não gostei da partida do Marcos Ítalo. Vou colocar um laranja nele, até porque eu vou trabalhar com vermelho no Igor Fernandes para dar esse contraste também, porque não tem como avaliar os dois da mesma forma. O Igor Fernandes foi bem pior do que o Marcos Ítalo. Assim, o Igor Fernandes, difícil demais, velho. Engraçado é que o Náutico insistiu muito com a saída de bola pelo lado esquerdo. Deveria ter tentado um pouco mais pelo lado direito, apesar de que quando tentou pelo lado direito, o senhor Marcos Ítalo também errou, tá? Mas Por que o Luiz Paulo não começou hoje, Atos? Luiz Paulo falhou contra o CSA, no primeiro gol do CSA. Isso pegou muito mal para o treinador. Tá? Acabou sendo sacado do time. Agora, o Igor Fernandes fez um péssimo primeiro tempo. Acabou que ele voltou com o Luiz Paulo. Eu não vou ficar viúva nem de um nem de outro. Inclusive, pode até colocar a avaliação do Luiz Paulo. Eu acho que o Luiz Paulo é vermelho também. Alguém pode ficar aí animadinho porque ele conseguiu botar 2 bolas na área no final do jogo. Mas assim que ele entrou, ele errou 3 lances seguidos. 3 lances seguidos, assim, ele errou. E também, para mim, a partida dele foi muito ruim. Luiz Paulo vermelho e o Fernandes vermelho. E eu tenho certeza que a torcida do Náutico vai querer salvar essa atuação de Luiz Paulo. Mas a mim não me engana, não. Se ele entrou porque o Igor Fernandes foi mal, mas ele também foi muito mal. Muito bem. Vamos partir para o meio de campo. Auremir, um dos mais criticados, Atos Rildo. Foi mal. Pode colocar o vermelho. No jogo passado eu salvei ele. A torcida já queria comer o fígado dele, mas para mim de forma injusta. No jogo passado, mas no jogo de hoje foi mal. É aquela coisa. Eu não estou avaliando o jogador, estou avaliando jogo a jogo. Esse campinho aqui não é para dizer a nota que o jogador merece pelo futebol que ele vem jogando na temporada ou na carreira. É no jogo. No jogo passado, eu vi que ele tinha jogado de forma bem honesta contra o São Paulo. E no jogo de hoje, assim, foi muito mal. O Anderson também? Eu também não gostei do Anderson, não. Não, não gostei do Anderson, não. Não gostei, na verdade, não venho gostando do Anderson há muito tempo. Enganou ali nos primeiros jogos. De lá para cá, um jogador, assim, completamente inútil. Tanto na marcação, quanto no ataque. Ele tinha uma característica de ir atrás da bola e fazer esse jogo rodar. Agora ele se esconde atrás dos jogadores adversários. Impressionante como ele se esconde. Pô, no jogo de hoje, eu citei, não foi, Fábio, que boa parte do primeiro tempo foi os zagueiros tocando a bola, né? Assim, não causa nenhuma insatisfação, uma inquietude no jogador dizer o seguinte: meu irmão, esses zagueiros estão tocando a bola aí faz meia hora, eu vou lá tentar pegar a bola no meio deles, vou tentar fazer alguma coisa. Nem isso o Anderson tentava fazer, sabe? Pra mim, vermelho. E Patrick Alain, vermelho também. Horrível. Não participa do jogo. Simplesmente não participa. Até o narrador, que não é. Assim, eu acho que o narrador não narra sempre todo o jogo do Náutico. Mas até o narrador percebeu, pô, que ele fica encaixotado na defesa do adversário. Paulo Sérgio sai para poder tentar criar alguma jogada e Patrick Alain fica encaixotado entre os zagueiros. Um dia desse eu estava citando que Patrick Alain estava servindo um café para Paulo Sérgio. Agora Paulo Sérgio sai e Patrick Alain fica lá. Veja só, eu queria que Patrick Alain tivesse acompanhado Paulo Sérgio, porque saía da posição de centroavante ou de segundo atacante, que ele tenta emular, e vinha para o meio de campo. Quando o Paulo Sérgio vem para o meio campo, de forma errada para mim. Mas provavelmente traria Paulo Sérgio, mas Patrick Alain. Mas Patrick Alain conseguiu ficar lá. Paulo Sérgio vem e Patrick fica. Então veja, não participa do jogo. E de novo,
Quando os zagueiros estavam só tocando a bola por tanto tempo, um cara como o Patrick Alan tem que entender, caralho, velho, eu sou um meia desse time, porra. Eu agora vou lá entre os zagueiros pegar essa porra dessa bola. Ou pelo menos se apresentar numa primeira linha de um passe mais curto. Alguma coisa precisa acontecer. Não dá para Patrick Alan passar o jogo todo pendurado entre os zagueiros, na última linha de defesa adversária. Horrível. Muito bem, vamos partir pro ataque, né? O Kelvin meteu bola na trave, foi só isso mesmo que ele fez no jogo? Veja, não foi muita coisa, mas existe um contraste com o resto do time, mas eu vou deixar um amarelo com ele. Muito porque as coisas que ele fazia eram muito longe do gol. Só esse lance mesmo no início da partida, que ele ficou meio sem ângulo. Na verdade, teve um lance já no final, que ele é muito parecido com esse lance do início do jogo, que ele consegue dar o passe, mas aí não tinha centroavante mais na área, né? Então não encontrou ninguém no meio ali da cozinha ali do time do Brusque. Mas eu vou deixar com amarelo. O Caio Vitor eu vou deixar com laranja. E o Paulo Sérgio? O Caio Vitor precisa demais. Não foi tão ruim quanto o Patrick Alan, mas precisa produzir mais. Aí o Paulo Sérgio vermelho, né? A cor do cartão que ele fez questão de tomar. Bom, vermelho Paulo Sérgio hoje, né? Hoje não foi o verde Paulo Sérgio. Fica aí com avaliação negativa. Bom, ainda falta a gente falar dos reservas, né? O Luiz Paulo já foi avaliado, mas tem o Ryan, o Arnaldo, o Talicinho e o Marco Antônio. O Marco Antônio, assim, não conseguiu contribuir. Deixar ele com laranja. Vou deixar o Talicinho com amarelo. De novo, gente, aqui o critério é pesado, tá? Amarelo é o novo verde. Amarelo é o novo verde com o Aturrildo. Então, vou deixar o Talicinho com amarelo porque ele conseguiu dar algumas esticadas na bola, sofreu algumas faltas. Dá para ficar com amarelo. O Arnaldo conseguiu um bom cruzamento ali, né, para o Patrick Alan. Deixa ele com amarelo também. Não vou pegar no pé de Arnaldo, não. Muito bem. Melhor em campo vai ser o Muriel, né? Só tem ele. E o Ryan, vou deixar o Ryan com o branco. Entrou muito no final ali, quando o Macho machucou. Deixar branco com o Ryan. Muito bem. Bom, melhor em campo, o único avaliado positivamente, né, foi o Muriel, que dá a tônica do jogo, né? O Náutico ficou muito mais perto de perder do que de vencer, já que seu goleiro foi o melhor em campo. E Hélio dos Anjos, Atusildo, também tá devendo? Porque eu já vi gente dizendo que o time tá jogando a mesma coisa que jogava, acho que foi o Cláudio Dantas, comentou aqui, fala que tá jogando a mesma coisa que o time do Marquinhos Santos. Não, assim, no efeito final, sim, né? Nos resultados, sim, né? Talvez até pior, né? Mas. Hoje foi a cara de Náutico Marquinhos Santos, né? Hoje, de fato, pareceu. Olha, não, eu acho que assim, hoje o Náutico jogou pior do que o time de Marquinhos Santos. Mas mesmo assim é uma pegada diferente, sabe, Fábio? Assim, não, teve jogo ruim, viu? Com o Marquinhos Santos. Até para não botar a mesma régua, porque os dois treinadores são muito diferentes e o Náutico em campo se comporta de uma maneira diferente. Então, o jogo de hoje foi péssimo. Isso eu não estou passando pano aqui, não, viu, gente? Eu até acho que o jogo de hoje é abaixo do nível de Marquinhos Santos. Só que a natureza do jogo se desenvolve de uma maneira diferente. Mas hoje Hélio dos Anjos vai com vermelho. Apesar de a herança de Hélio dos Anjos que ele recebe, assim, é muito complicado. E aí, a esperança é o Hélio acertar no mercado? Ele contratar, trazer o jogo, fazer a limpa, né? Tem que fazer uma limpa aí, né? Quando abrir o mercado. Fábio, veja só. Esse meu desespero em responsabilizar o chefe de futebol é muito por causa disso. Quem vai fazer as contratações é Eduardo Granja, pô. Um cara completamente inapto, pô. Sim, eu não sei o que fazer mais. Eu cobro quase todo dia. Eu aponto todos os erros. Erros de processos, erros de operação, erros de toda a natureza. Eu tinha até prometido que não ia ficar pedindo cabeça de ninguém mais, mas eu tô vendo assim o meu clube ser tão prejudicado e é uma decisão tão fácil de se tomar que se tornou uma decisão, na verdade, absurda de não ser tomada, que eu tô me vendo assim diariamente precisando falar
do cidadão Eduardo Granja. É uma coisa assim, latente, alguma atitude precisa ser tomada. E a impressão que dá é que a cada dia ele ganha força. Ele fica lá e é como se fosse uma santa no altar, imaculada, que ninguém questiona mais. Muito bem. Só para deixar aí a avaliação, né, do Vermelho. nosso querido Hélio dos Anjos, avaliação vermelha. Se o E time para a não, gente. se o time não dá um chute no gol, o treinador foi mal. Exatamente. E para finalizar, Tuzildo, o nosso querido Márcio Souza e o Gabriel também colocaram uma enquete aqui. Náutico está em risco? Eu imagino que seja risco de Série D. Já dá para realmente ficar receoso que o time pode brigar para não Claro, cair ou é muito cedo? A janela vai claro. abrir? Não, claro, veja, o time não tem uma vitória no campeonato. O time perdeu o centroavante para o próximo jogo. O único jogador diferenciado que tinha no elenco acabou Tem de isso, ter né? uma lesão de menisco. Veja, os dois principais jogadores desse time do Náutico, que é Vinícius e Paulo Sérgio, e o próximo jogo, que é em casa, que desesperadamente o Náutico precisa da vitória, não vai ter nenhum dos dois. Como é que não se liga alerta? Então, na torcida, eu tenho certeza que esse alerta está ligado e com justiça. Agora, eu acho que não está ligado na diretoria do Náutico. Não está. Porque eu acho que amanhã Eduardo Granja bate o ponto. Muito bem. E ainda tem um risco, né? Assim, óbvio que é muito cedo para isso, mas assim, o Hélio dos Anjos também pode ver que, cara, não vai tirar muita coisa não, e se surgir uma proposta da B aí, também não, também se as Bom, coisas não mudarem, eu não sei não, viu, Atsu? Você não tem esse receio não dele se ver sem possibilidade de agir, e aí chega, sei lá, um Paysandu que tá desesperado agora na C, sei lá, qualquer time aí da C, da B, na verdade, que começou mal, vai atrás dele. Não tem risco não dele. eu tenho tantos receios que esse eu ainda não tinha. É mais um, né, que você coloca para mim. Né? Você olhou assim, pô, acho que não tá tão aperreado, não. Vou colocar mais um aqui para ele. Confesso que esse eu não tinha pensado ainda, não, mas tudo causa medo no momento que o Náutico tá. Fábio, eu tô pensando em fazer que nem eu acho que foi a turma do Fluminense que fez uma vez. Eu vou criar uma live eterna até Eduardo Granja sair do Náutico. Corre o risco de eu passar uns 15 dias com essa live aberta. Pois é, realmente a situação do Náutico é complicada e o Eduardo Grande, né, que é o principal responsável, né, e por esse um dos principais, né, assim, tem o Montemor que não aparece, né, acho estranho, porque quando ele, nos outros clubes ele aparecia no Vitória, ele aparecia bastante no Botafogo aqui, enfim, Se o problema é Montemor, por que ele não botou o Montemor para fora? é, Eu vou em quem. Eu abro o site do clube, tá? Aí eu vou lá em diretoria. Aí tá lá, departamento de futebol. Aí o primeiro nome é o dele. Vice-presidente do departamento de futebol. Ele é o chefe de todo o departamento de futebol. Então eu vou falar dele. Mas será que a função dele não é, né, ser o bode expiatório? É tudo na culpa do Granja aí. É o famoso abafavaia, né? É, Isso tinha muito antigamente. Isso tinha muito antigamente, é o abafavaia. É o cara para poder receber a escrita da torcida. Então, se é para isso, eu vou fazer justiça ao dinheiro que ele ganha. não duvido, viu? Você é o cara, ó, tem esse cara aí que a torcida vai criticar, a imprensa vai criticar, enfim. É o Pode sparring, ser. né? Como chama no, Pronto, é exatamente isso. no Pode boxe. ser. Se for isso, eu vou fazer justiça. Ele vai. O dinheiro dele vai ser muito suado. Que eu não vou sair de cima dele, não. Muito bem, né? É até um sobrenome curioso, né? Granja aí. Porque hoje se ciscou muito, né, Atsu, o time do Náutico e não conseguiu finalizar na meta do goleiro lá do Brusque. Bom, é isso. Valeu, Atsildo. Mais alguma coisa? Não, acho que por hora tá bom. Vamos lá pro Timbucast agora, que tem mais aperreio lá por lá. Muito bem, só para falar nossa enquete aqui, né, os percentuais, o Náutico está em risco para 87% aqui das pessoas que votaram sim, está em risco e 12%, né, 3%, né, acham que o Náutico não está em risco, mas fato é que tem que abrir o olho, né, estão 15 jogos restantes, parece muita coisa, mas a Série C é curta e não é uma competição fácil, né? E o Náutico, assim, só para
Mas uma estatística preocupante. Dos 4 times que o Náutico enfrentou, só um tá no G8, viu, Atsudo? Que é o Brusque. Então não é que ele pegou os times mais fortes da competição, não. Né? Então tem esse outro detalhe aí pro Náutico se preocupar com o seu desempenho. Bom, é Se isso. pegar Valeu, uma, galera. Hã? se pegar o Maringá hoje, Fábio, eu sou contra a partir do terceiro. Cara, o Maringá ganhou 2 jogos com um a menos. Esse time aí Joga é demais. Joga sobrenatural. demais. Eu queria saber qual é o segredo. Talvez seja profissionalismo. O Tá faltando aqui Atlético, para muitos times da nossa região, viu? o Atlético ano passado impressionava pela bola que jogava, mas o Maringá joga muito mais do que o Atlético no ano passado. É um time. Pinça ali Aquele jogadores atacante, poucos o conhecidos, né? Moraes, Isso. Moraes, né? Meu irmão, pra tu ver como é que é. Às vezes a gente fica pegando alguns refugos assim, tipo assim, vamos lá. Refugo também não é só mau sentido, né? Mas tipo, o Náutico vai lá e pega Vinícius. Dia desse estava falando de Jonathan Cafu, que tá até no Botafogo de São Paulo, foi até gol hoje. Mas o jogador que resolve é você investir pesado no Moraes desse do Maringá. Só que a turma não tem medo de gastar com um jogador desse. Pense num jogador interessante, velho. Teria que ter achado antes, né? Eu acho que esses times. Como não tem tanta torcida, né? Enfim, são times mais ali de empresário, de SAF mesmo, né? Times empresas e tal, que realmente busca ali, tem o diferencial, tanto na estrutura, né? Como nos departamentos profissionais, acabam ganhando espaço. Assim. A gente tá vendo a Série B aí com vários times aí que não tem tanta média de público, enfim, são times ali relativamente modestos, né, no cenário nacional. Isso está acontecendo cada vez mais na Série C. Então, os times grandes aqui da região Nordeste têm que abrir o olho. Tô olhando a tabela aqui da Série C, estão na parte de baixo, Confiança, ABC e Náutico, né? 2 times tradicionais. A gente já tem América de Natal e Santa Cruz na Série D, Sampaio na Série D. Então, o futebol nordestino tem que abrir o olho, senão daqui a pouco só vai ter na Série C Paranaense, time do interior de São Paulo e mais SAFs aí pulverizados Mineiro. pelo Brasil. Bom, é isso. Valeu, Adsildo. Bom Timbucast pra você. Valeu pra todo mundo que acompanhou. Deixa o like, hein, galera. Quem ainda não deixou, deixa a curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fica de olho porque essa semana tem muita coisa, tá? Tem Libertadores, tem Sul-Americana. Na segunda-feira tem Raio X, né? Tem o Raiz também, enfim, análise aprofundada que você já conhece aqui sobre o futebol nordestino. Valeu, tamo junto. Boa semana.